E aí pessoal, agora fazer a aula, né, de retorno de caixa. Gente, essa aula é tão importante que, sem brincadeira, se o pessoal tivesse dado atenção, tá, 100%, talvez aí metade do mercado que saiu, ficou com ansiedade, depressão, chorava, poderia ter resolvido. Então vamos lá. Eu não vou falar aqui do Primer agora, até porque se você está assistindo essa aula agora, a gente não está usando o Primer no momento, mas no final eu vou dar uma explicada também, tá? Então você tem o primeiro, que é o packet dos Correios, ok? Que é do próprio Correio Brasileiro. E aí tem a questão do seguinte, independente. Eu vou falar mais desse aqui primeiro para ficar mais fácil. Se a caixa ela foi barrada, ok? Tem que esperar aparecer o seguinte, a caixa liberada pela alfândega. Quando aparece caixa liberado pela alfândega, o que isso quer dizer? Que a alfândega está devolvendo a sua caixa para os Correios, ok? Perfeito. Até aparecer, por exemplo, caixa barrada pela Receita Federal. Enquanto não aparecer que ela foi devolvida aos Correios, tem que ficar, o importador no caso, tem que ficar de cima. Por quê? Pode correr o risco dela querer apreender, pode correr o risco dela fazer alguma coisa. A partir do momento que ela devolveu essa caixa para os Correios, é como fosse o seguinte, você chegou nos Estados Unidos, o fiscal, ele te barrou, ok? Mas você pode ficar assim, tá, será que esse cara vai mandar me prender? Mas ele te devolveu para a companhia aérea. Pronto, tá ok. Só que aí vem a questão, o tempo que a companhia aérea vai te colocar no próximo voo é a mesma coisa a partir daqui, que é o que? O correio, ele vai fazer o que? Ele irá armazenar. E aí é por isso que vocês veem que geralmente o correio demora 1 ano ou mais para devolver as caixas. Por quê? Primeiro, ele tem que fazer a separação. Quando vai chegando no Brasil, ele vai recebendo tudo, de todas as transportadoras, os correios do mundo inteiro, vai entregando para a Receita. Aí a Receita vai lá e devolve para ele, tudo misturado. Ele tem que separar por país, ele tem que separar por transportadora, pelas empresas. E, gente, nós estamos falando de pessoas concursadas. Não é empresa privada, galera. Então você sabe que o cara se ele separar 3 caixas no dia, ou se ele separar 3 mil, ele vai ganhar do mesmo jeito no final do mês. Então você sabe como é que é correio, tá? Então por isso que já de cara existe essa questão que irá armazenar e aí vai ter que aguardar. E aí o prazo depende dos Correios, ok? Perfeito. Gente, novamente, a partir do momento que a Receita liberou para os Correios, esquece o site dos Correios. Não vai ter mais nenhuma atualização até essa caixa voltar para a gente. Isso no packet dos Correios. Ah, mas apareceu que voltou pro destino. Não, gente. Chega um tempo lá que o Correio tem que atualizar os rastreios para ele poder desfazer daquele rastreio que ele vai colocar. Mas não, a mercadoria ainda vai estar no Brasil, ok? Perfeito. Tem o custo do retorno, então geralmente você vai ter que fazer um pagamento, não dá para medir, pode ser mais ou menos o mesmo valor da ida, pode ser a mais, não tem como saber, só quando a caixa volta. Por exemplo, no último retorno que nós trouxemos em 2023, a caixa ficou 45 dias armazenada na alfândega americana e a transportadora tem que pagar esses dias, então isso tudo pode encarecer o custo também, ok? Não existe forma de acompanhar, como eu expliquei para você, e a caixa vai retornar para home delivery. Então, gente, qual que é a grande questão aqui? Prestem muita atenção. A caixa foi barrada? Conselho, manda o cliente fazer tudo que ele puder, processar, brigar, fazer tudo. Ele fez e não adiantou, ou ele não quis fazer, tudo bem. Ele ainda vai continuar acompanhando até aparecer que a Receita devolveu os Correios. A partir do momento que a Receita tiver devolvido aos Correios, esquece tudo. Não precisa mais acompanhar no site dos Correios, nem nada. Que a próxima atualização, que pode ser em 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, vai ser a minha equipe te chamando no WhatsApp para falar que o retorno está aqui para você fazer o pagamento, ok? Ah, Gilberto, mas eu vou mandar mensagem só para lembrar. Gente, pode, mas sempre vai ser uma mensagem automática. A única mensagem que tem automática é essa. Por quê? Se vocês irem lá no Instagram da GMV Envios, em retorno de caixa, vocês vão ver um lote que nós trouxemos em 2023. Eu paguei para home delivery 8 pallets, tá? Nem lembro mais quantas caixas tinha, mas foi mais ou menos aí $40 mil de abandono. Então, e quando a carga voltou toda, o que a home delivery faz? Gilberto, aqui, ó, os clientes da GMV voltaram isso aqui tudo aqui.
eu vou lá e pago para eles. E aí eu começo a chamar vocês para pagar. Então, qual que é a lógica de eu pagar antecipado para a transportadora e não ligar para vocês na hora falando, meu amigo, me paga? Não tem lógica. Então, se a gente não chamou vocês, é porque a Caixa não retornou. Ah, mas qual que vai ser o prazo? Tem novidade? Não, gente. Novidade é a Caixa está já na home delivery. Por exemplo, imagina que em 2023 a carga chegou dia 1º, dia 2 de novembro, nos Estados Unidos. E ela só foi liberada pela alfândega na home delivery dia 23 de dezembro, quando eu avisei. Imagina se eu ficasse falando para vocês que a carga tinha sido essa carga chegou a ser apreendida pela Receita Americana, eles queriam que descartasse, que incinerasse, fizesse tudo. Imagina se eu atualizasse isso. O pessoal ia pirar. É igual para filho, você não conta algumas coisas, a gente não vai ficar contando. Então a gente conta quando a mercadoria foi liberada. Isso no packet, tá? O SPS, aí o SPS, gente, vale tanto para o Priority quanto o Pact, tá? Aqui tá até 2 meses, mas isso aqui é em média de 1 a 4 meses, tá? Então é o seguinte, Receita liberou para os Correios, eles vão devolver para o SPS, volta para os Estados Unidos, em média é de 1 a 4 meses. Não existe custo de retorno, mas gente, isso é muito sincero, não existe porque o preço da USPS, se vocês forem comparar, é muito mais caro que do Pact, então já tá meio que incluso ali, tá? Não existe forma de acompanhar também e a Caixa retorna para home delivery, a gente vai avisar vocês. Qual que é a vantagem aqui? Não vai ter o custo de retorno, por mais que você pagou, mas ela volta muito mais rápido, não fica dependendo de juntar a caixa, essas coisas todas. Pode ter casos que ela não volta, por exemplo, quando eu era redirecionador, tive caixas que nunca voltou, tá? Mas é muito mais tranquilo em relação a isso. Só para quem tem receio e tudo mais, o SPS, tá? O Courier, novo ainda. Gente, o que acontece em relação ao Courier? O Courier, que é a GMV, ele já chega direto para o fiscal. Então, para o fiscal não liberar, tem que ser uma coisa muito grave, tá? E aí, para ele não liberar e ser uma coisa grave e ele deixar retornar, é muito mais difícil. Mas se você fez bonitinho, não está sonegando, está declarando tudo correto, vai ser liberado. Então, por isso que ainda não existe um modelo de retorno, porque se o fiscal percebeu que você tentou fraudar, cara, ele vai aprender aquilo ali e vai incinerar. Então, tem essa questão, tá? Por isso que eu tô colocando ainda para vocês como muito novo. O Courier eu falo, só se fizer 100% certo não vai ter problema, tá? Você fala assim, mas o cliente não concordou com o imposto. Pô, meu amigo, ele sabe que é 100% do valor antes de enviar a caixa, então não tem o que ele ver. O fiscal não vira e fala, eu acho que é tanto. Não, o fiscal pede nota, o comprovante, a não ser que, por exemplo, o cara mandou uma nota de 100 e era 1.000, e ele picaretou. E aí também, nesse caso, é muito provável que também não vai liberar, ele vai apreender, tá? Fonte de atenção, independente da modalidade, não temos ação sobre o retorno das mesmas, não temos como fazer solicitação de retorno das caixas, os Correios que chamam a gente, no caso do PET ou SPS automático. O retorno das caixas precisa ser aprovado pela Receita, não temos como saber qual o critério. Se a Receita falar que não vai devolver para o Correio, ela não vai devolver para o Correio. Existe o custo de retorno das caixas que serão passadas quando a transportadora informar, que é no caso do PECT, e não existe prazo para retornar da Caixa dos Estados Unidos. Pessoal, quando estava barrando tudo lá em 2022, a gente criou o Jazz, várias modalidades. E as primeiras, por exemplo, Jazz, o Prime Rio, o que eu sempre falava? Galera, essas opções aqui da Suécia não tem opção de retorno. Vou deixar bem claro para o pessoal. Eu lembro que algumas caixas foram barradas em fevereiro, março, aí o importador me procurava no Instagram falando o seguinte, e quando essa caixa vai retornar? Ora, retornar como, se a gente nunca garantiu? Aí a gente sempre evitava falar para não deixar mal o personal, tá? Quando foi em abril eu consegui fechar com a Suécia começou a retornou a maior parte, Jazz a gente conseguiu retornar mais de 80%, não foram todas até hoje, lá. Mas qual que é a grande questão? Se isso aqui que eu tô falando aqui para vocês agora, gente, tá no nosso material, eu deixei muito claro para vocês, então ninguém pode me chamar e falar, vocês não avisaram. A gente deixou bem claro. Agora, muitos de vocês não repassaram essa informação para o cliente. E aí que gerou todos os problemas, estresse, essas coisas todas. Então, assim, são coisas bobas, sabe? Mas se eu não falasse para o cliente, ele não ia enviar. É lógico que ele ia, gente. Ele já estava com o envio com você, é lógico que ele ia fazer. Ele poderia esperar um pouco mais, mas ele teria que enviar. Então, eu sempre falo o seguinte, vocês geram alguns problemas simplesmente por falta de comunicação. É lógico que, por exemplo, no nosso caso que nós falamos, você acha que não teve ameaça? Gente, de ameaça de processo,
de mandar e-mail direto para home delivery. Cara, a gente recebeu vários, mas assim, eu todos os dias dormia igual um bebê. Processo, não recebi nenhum. Tava louco para receber para ganhar um dinheiro em cima das pessoas, para ficar esperta. Mas ninguém tem coragem. Até porque na hora que vai passar isso nos Estados Unidos para um advogado, vai mostrar para ele, não vale. Mas vai ter que processar no Brasil. Que Brasil, gente? A nossa empresa é americana, vocês estão nos Estados Unidos. Os caras têm que processar nos Estados Unidos. E ainda no seu estado, com advogado, que tem que pagar $200 só para consultar, depois mais 2.000 só para iniciar o processo. O cara não vai fazer uma coisa dessa. Agora, a questão não é isso não, a questão é o certo. Você avisou para o cliente antes do envio? Avisou, então faça igual eu, durma igual um bebê. Mas deixa sempre o cliente ciente em relação a isso. Então, hoje, quando eu estou gravando, cara, o packet está totalmente normal. Sei lá, tem 8 meses, um ano que não está tendo caixa barrada por besteira. Só aqueles clientes que sirvam para fazer. Tá com receio? O SPS, o Priority, o iPacket, sem problema. Courier, se for para fazer besteira, recomendo, não envia nele. Então, gente, retorno de caixa é a coisa mais simples, o pessoal é que complica. Então, até mais, até o próximo vídeo.